Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais um vídeo aqui dessa série de resolução de questões da OBFEP 2025, como preparatório para a OBFEP desse ano. Nesse vídeo eu vou gravar as questões B7, se eu não me engano, e C8, ambas envolvendo o ciclo de Carnot. Então a questão B7, né, já coloquei aqui no meu caderninho, então vamos lá para o nosso caderninho. A questão B7 fala assim: a engenharia mecânica é a área da engenharia que trabalha com máquinas, motores, sistemas mecânicos e dispositivos. O engenheiro mecânico Nicolas Carnot conseguiu compreender qual o ciclo em que o motor térmico deveria trabalhar para que o rendimento máximo, submetido a duas fontes, uma quente e uma fria. Então, qual é a ideia? Ele descobriu sobre quais condições o rendimento de uma máquina térmica é o maior possível. A máquina térmica opera entre duas fontes, uma quente e uma fria. Esse saber ajudou os físicos a compreenderem genericamente certos aspectos da dinâmica energética de toda a natureza, dando origem à segunda lei da termodinâmica. Sobre o ciclo de Carnot e suas aplicações, determine a alternativa incorreta. Então vamos lá. Então, para responder essa questão aqui, vamos precisar do conhecimento de máquinas térmicas. Vamos precisar também do conhecimento do ciclo de Carnot. E vamos comentar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. Então vamos lá, né? Primeiro ponto de máquina térmica. O que a máquina térmica faz? Ela converte calor em trabalho. Então como funciona? Então imagine que você tem aqui a sua máquina térmica. Você tem que fornecer uma quantidade de calor. Então esse aqui é um calor que entra. Esse calor vai vindo da fonte quente. Então a gente chama assim de um QQ, né? O calor que vem da fonte quente. Essa fonte quente é uma fonte de alta temperatura. Por exemplo, naqueles trem a vapor, né? Era a caldeira lá da água a vapor. Tá bom? E qual o objetivo dessa máquina térmica? Você obter um trabalho mecânico. Então, a ideia seria converter calor em trabalho. Então, sei lá, imagine que você colocasse aqui 1000 joules de calor. O ouro top das galáxias seria você receber aqui 1000 joules de trabalho. Mas isso é impossível pela segunda lei da termodinâmica. Tá bom? É impossível pela segunda lei da termodinâmica. Então, o que acontece? Esse trabalho ele vai ser menor que os 100 joules, porque parte dessa energia é jogada como um QF. Então, o calor que vai para a fonte fria, tipo o ar ambiente, lá numa locomotiva a vapor, certo? Então, a máquina térmica é um aparelho que opera em ciclos, porque depois de um tempo tudo se repete, tá bom? E o objetivo é converter calor vindo de uma fonte quente em... O objetivo é converter calor vindo de uma fonte quente em trabalho, tá bom? Só que nunca, tendo essa máquina operando em ciclos, nunca é possível converter integralmente calor em trabalho. Então isso aí já tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, que é isso daí, certo? Operando em ciclos,
é impossível converter completamente calor em trabalho. Na verdade, essa segunda lei da termodinâmica, ela foi criada antes da primeira e antes da lei zero. E existe mais de um enunciado possível para ela. Para os nossos fins, esse enunciado aqui vai ser o suficiente, tá bom? E por conta disso, essa quantidade de calor que vai para a fonte fria vai ser necessariamente maior que zero, tá bom? Então, qual é a ideia? O que opera em ciclos, né? Então, o que opera em ciclos é a substância lá dentro da máquina térmica, que no caso do ensino médio, vamos pensar um gás sofrendo transformações gasosas, né, de forma cíclica. Esse de forma cíclica, o que significa isso? Que após o tempo, depois a duração de um ciclo, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, não sei, depende do problema, né? O gás volta ao estado termodinâmico inicial. E lembrando, esse estado termodinâmico vai ser escrito por uma pressão, por um volume, por uma temperatura, por um número de mols, e tem outras grandezas também, tá bom? E aqui no ensino médio, a gente vai pensar esse gás como um gás ideal, né, monoatômico. Então, vai valer o PV igual a nRT, tá bom? Bom, como funciona isso? Você pode, por exemplo, pensar um diagrama assim, pressão contra volume, tá bom? Imagine uma transformação que o gás começa nesse estado inicial e termina nesse estado final. Ele vai começar aqui com o volume VI e vai terminar aqui com o volume VF, tá bom? Aqui é a pressão do processo. O que ocorre? Se a gente calcula essa área aqui, essa área vai ser, essa área aí, vai ser a pressão vezes a variação do volume, tá bom? Mas pense, essa pressão é a força que o gás faz. Imagine lá um cilindro, imagine lá um êmbolo, certo? Em que o gás se expande desde um volume inicial até um volume final, certo? Então o que acontece? Nesse gráfico a pressão está mantida constante. Então a pressão é a força que o gás faz por unidade de área. Então, vou chamar isso aqui de um Azinho de área pequena, para não confundir com outro. Tá bom? Isso daí, quando multiplicar com o delta volume, né, o que vai acontecer? Esse delta volume aqui é a areazinha vezes esse delta x, vezes esse deslocamento delta x. Então, moral da história, quando eu fizer o delta volume dividido pela área, vai ser o delta x. Então, esse ΔV sobre A é um ΔX. Então, isso daqui vai ser a força vezes o ΔX. Então, isso vai ser o trabalho que a força realiza. Então, a área nesse gráfico é o trabalho que o gás realiza
durante a expansão, certo? Então, isso daqui vai ser positivo. O gás realiza, é um trabalho positivo, tá bom? Isso pensando do início até o fim, tá bom? De modo geral, se você tivesse um gráfico com outro formato, de modo geral, você tem assim, ó. Imagina aqui a pressão, aqui o volume. Imagina aqui a pressão, aqui o volume, tá bom? De modo geral, se você tiver uma expansão, desde aqui de um volume inicial até um volume final, independente do formato, essa área aqui, desde um volume inicial até um volume final, essa área é o trabalho que o gás realiza. E nesse caso, esse trabalho do gás é positivo, porque o gás expande, ou seja, ele empurra o que está, ele empurra a tampa do êmbolo, ele empurra o seu ambiente. Então ele realiza trabalho sobre o meio externo. Agora, se você tivesse uma situação, digamos assim, que ele começa aqui, deixa eu fazer um desenho melhor. Ele começa aqui com o volume inicial maior do que o volume final. Então aqui seria o volume inicial e aqui seria um volume final. Então nesse caso aqui, o trabalho do gás agora vai contar negativo. Então nessa situação, o trabalho do gás vai contar negativo, porque o gás comprime. Então o meio externo que empurra o êmbolo. Então o gás é que sofre trabalho, tá bom? Mas novamente, a área abaixo do gráfico vai lhe dar o trabalho, tá bom? Essa informação vai ser importante. A área de um gráfico de pressão contra volume lhe dá o trabalho. Positivo quando o gás expande e negativo quando o gás comprime, tá bom? Pronto. Dito isso, a gente pode pensar agora um processo cíclico. Então, num processo cíclico, como que funcionaria? Funcionaria tipo assim, ó. Imagine aqui a pressão, aqui o volume. Então, sei lá, imagine um diagrama assim, ó. Vou botar um simplesinho. Começa aqui, aí ele vem, digamos assim, com a pressão constante. Depois vem aqui, digamos, com volume constante. Depois vem aqui com a pressão constante. E depois vem aqui com o volume constante. Então, o que acontece? Nesse processo, perceba que na expansão, a área que vai contar é toda essa área aqui. Então, essa área é a zona, essa área vai ser o trabalho do gás na expansão. Bom, essas linhas verticais aqui são com volume constante. Então, o gás nem expande nem contrai, não sofre nem realiza trabalho. Agora, essa parte aqui de baixo, onde o gás está contraindo, essa parte aqui, essa área vai dar o trabalho do gás na contração. Só que esse é positivo e esse outro aqui é negativo. Então, qual é a ideia? A área desse retângulo, a área do ciclo, tá bom? A área dessa figura aí que fecha o ciclo é o trabalho que o gás fornece num ciclo, certo? E ele vai contar positivo se for assim, no sentido horário, como nesse exemplo, e ele vai contar
negativo se for no sentido anti-horário, que aí seria um refrigerador, que é outra história. Tá bom? Então, essa máquina térmica terá uma substância operando num processo cíclico cujo diagrama pressão contra volume seja percorrido, né? Então, forneça uma linha fechada para ser cíclico, percorrida no sentido horário. Em resumo, é isso. Tá bom? Pronto. Agora, a eficiência da máquina térmica, né? Então vamos discutir a questão de eficiência e trabalho realizado. Bom, o trabalho realizado vai ser essa área aqui, né? Pensando um ciclo no sentido horário, né? Então essa área aqui vai ser o trabalho que o gás realiza. Tá bom? Qual é a ideia da eficiência ou rendimento, né? No contexto de máquinas, a eficiência é mais para refrigerador. É melhor chamar de rendimento. Então, qual é a ideia do rendimento? Pense a máquina. Aqui está a máquina térmica. Como que ela funciona? Ela recebe um calor, chama assim QQ ou Q1, da fonte quente, que está a uma temperatura T quente ou T1, certo? Realiza trabalho, que vai ser o trabalho que o gás realiza, só que ela não consegue converter todo o calor que recebe em trabalho. Ela tem que jogar calor no ambiente. Vai ser um QF de uma Q fonte fria ou de um Q2. Então essa fonte fria vai estar na temperatura T fria ou T2, como preferir, tá bom? Então qual é a ideia do rendimento? Então, sei lá, imagine que a máquina pegasse aqui 100 joules de energia e a cada ciclo só usasse 600. Então 400 ela tem que jogar na fonte fria, porque a energia se conserva, já que opera em ciclo, tá bom? Então o rendimento, que em geral é essa letrinha grega aqui, eta, é simplesmente comparar o trabalho que a máquina realiza, certo? Trabalho realizado, dividido pelo calor que entra, que é o calor da fonte quente, tá bom? Isso que é o rendimento, né? Por outro lado, a energia se conserva. A máquina não acumula energia porque ela opera em ciclos, tá bom? Então, como ela opera em ciclos, o que ocorre? Todo o calor que entra tem que ser igual ao trabalho realizado mais o calor que sai. Então, isso aqui fornece que o trabalho que o gás realiza é o calor que entra menos o calor que sai. Então, jogando isso aqui, o que a gente vai encontrar? Que o rendimento é o calor que entra menos o calor que sai, dividido pelo calor que entra. Ou, se preferir, pode escrever assim, separar aqui as frações, né? QQ sobre QQ, 1. 1 menos QF sobre QQ. Então, isso aqui fornece o rendimento, tá bom? O que ocorre aqui agora é o seguinte, pela segunda lei, esse QF
esse QF tem que ser sempre maior que zero. É impossível não ter que jogar calor para a fonte fria. Isso é a segunda lei, tá bom? Então, como que esse QF é sempre maior que zero, faz com que esse rendimento seja menor que 1, ou seja, menor que 100%. Então, pela segunda lei, é impossível uma máquina operando em ciclos ter rendimento de 100%. Então, o moto contínuo, né? O moto contínuo é impossível, tá bom? Bom, se sempre existe um calor para ser expulso para a fonte fria, né? E isso determina o rendimento, né? Porque veja, quanto menos calor para a fonte fria for, maior será o rendimento. Então, faz a ideia se perguntar faz sentido se perguntar em qual situação o rendimento é o máximo possível. Esse máximo possível é o máximo fisicamente possível, tá bom? O máximo fisicamente possível, não é necessariamente tecnologicamente possível, certo? Isso é a natureza física que restringe, certo? Não é uma questão tecnológica, não, tá bom? E a resposta para isso é o ciclo de Carnot. Então, Carnot, lá em 1700 e alguma coisa, por aí, não lembro direito, percebeu que existe um ciclo que é o mais eficiente possível, tá bom? E esse ciclo de Carnot é o que eu vou explicar agora. Pronto. Para explicar o ciclo de Carnot, acho que vai ser interessante usar essa simulação aqui. Deixa eu ver se ele já está aberto ou se vou ter de abrir de novo. Não, então não foi aqui, foi em outro lugar que eu abri. Deixa eu ver aqui onde foi que eu abri. Pronto, tá aqui já. Pronto. O ciclo de Carnot, deixa eu ver qual das duas está melhor de explicar. Acho que essa outra aqui está melhor. O ciclo de Carnot funciona assim. Que nessa figurinha aqui, deixa eu só pegar aqui um diagrama PV. Pronto. Um ciclo de Carnot, ele tem essa cara aqui. Deixa eu colocar lá para a gente poder ficar riscando. Pronto. Então o ciclo de Carnot funciona assim. Eu peguei lá da simulação. O ciclo de Carnot tem, por exemplo, como trabalha em ciclo, vai formar uma linha fechada, né? E como é uma máquina, então tem que ser percorrido o ciclo assim, no sentido horário, tá bom? Então imagina aqui um ponto A, que seria o estado no inicial, um B no final, intermediário, um C, um D, A. Então ele está fazendo esse ciclo aqui, A, B, C, D, A. Né? Tudo se repete. Então como que funciona? Bom, do A até o B, ele funciona com uma expansão
isotérmica. Ou seja, a temperatura está fixa. Então, nesse processo, o T-gás é positivo. O gás está realizando trabalho. Certo? Que é essa primeira etapa aqui do diagrama. Tá bom? A segunda etapa é essa etapa aqui, de B para C. Então, a segunda etapa é de B para C. Nessa parte, você vê que o volume aumenta, né? O volume aqui está aumentando. O volume aqui sai desse valor para esse outro, o volume aumenta. Então, novamente, é uma expansão, só que ela é adiabática. Essa palavra adiabática significa sem trocar calor. Tá bom? Então, o que acontece? Nessa expansão adiabática, bom, como o gás está expandindo, o T-gás continua sendo positivo. Então, o gás realiza trabalho. Só que como ele expande sem trocar calor, o gás esfria. Então, a temperatura em C é menor que a temperatura em B. Tá bom? Agora, uma outra etapa, essa etapa aqui é CD, essa etapa aqui é de C até D. Tá bom? Então, nessa etapa aí, C, D, o que acontece? O gás comprime, né? Só que é uma compressão isotérmica. Então, nesse caso aqui, o que acontece? O T-gás, ele vai ser negativo. Então, o gás sofre trabalho. E nesse caso, ele perde calor para a fonte fria. É aqui que ele perde calor para a fonte fria. Tá bom? E nessa expansão isotérmica ocorre o contrário. Ele recebe calor. Então, o Q quente entra nessa primeira etapa e o Q frio sai nessa última etapa, nessa terceira etapa. Tá bom? Esse daqui vem de conservação de energia também. E por fim, a quarta etapa, essa etapa aqui DA, tá bom? Então a quarta etapa é a etapa DA. Também uma compressão, só que é uma compressão adiabática. Ou seja, sem trocar calor, tá bom? Sem trocar calor. Por isso que ela só troca calor nas outras duas etapas, tá bom? Então, como é a compressão, o T-gás vai ser menor que zero. Então, o gás sofre trabalho. Lá, o compressor lá tem que comprimir o gás. Ou algo do tipo. Tá bom? Só que como não troca calor, a temperatura aumenta. Aí volta para outra isotérmica. Então, essa primeira isotérmica aqui delimita a temperatura T quente. E essa outra isotérmica aqui delimita a temperatura T frio. Tá bom? De B para C, ele esfria. De D para A, ele aquece e recomeça tudo. Tá bom? E essa areazinha aqui vai lhe dar o trabalho realizado pela máquina no ciclo. Que aí a cada ciclo tudo isso se repete. Tá bom? Então é assim que funciona o ciclo de Carnot. Tá bom? E aí, esse ciclo de Carnot,
assim definido, ele tem a máxima eficiência, o máximo rendimento. E aí o Carnot percebeu que para obter o máximo rendimento, né, tem que acontecer dessa forma, uma expansão isotérmica seguida de uma expansão adiabática, depois uma compressão isotérmica, depois uma compressão adiabática e tudo se repetir, certo? Por quê? Porque nesse máximo rendimento não há criação. Enfim, é um jeito melhor de explicar aqui, não vou nem recorrer à entropia. O máximo rendimento vai fazer com que o calor que recebe da fonte quente está para a temperatura da fonte quente em Kelvin, assim como o calor que recebe, que joga para a fonte fria, está para a temperatura da fonte fria, também em Kelvin. Tá bom? Então, essa situação de máximo rendimento é que implica isso. Tá bom? Disso daqui, a gente pode fazer o seguinte. Lembra que lá, no cálculo do rendimento, a gente tinha 1 menos QF sobre QQ? Então, eu posso trazer esse QF, esse QQ para cá e esse TF para lá. Então, teremos o seguinte, TF sobre TQ igual a QF sobre QQ. Então, na situação de máximo rendimento ocorre isso, certo? Então, assim, o rendimento, lembra que o rendimento é 1 menos QF sobre QQ. Isso vai se tornar 1 menos TF sobre TQ. E o que acontece? Esse TF aqui, ele é sempre diferente de zero, porque não se chega no 0 Kelvin, né? É impossível chegar no 0 Kelvin. É impossível chegar a 0 Kelvin, né, por um processo, por um número finito de etapas. Isso daqui é a terceira lei da termodinâmica. Mas enfim, só a segunda lei já era suficiente. Eu só estou expandindo o conhecimento de vocês, tá bom? Então, no ciclo de Carnot, esse é o rendimento, tá bom? Então, em resumo, máximo rendimento ocorre no ciclo de Carnot, né, que é a máquina de Carnot, tá bom? E aí, nesse caso, o Q frio está para o Q quente, assim como o T frio está para o T quente. Isso faz com que o rendimento seja 1 menos T frio sobre T quente. Tá bom? E claro, isso daqui vai ser menor que 100%. Porém, as temperaturas determinam o rendimento máximo, certo? As temperaturas das fontes determinam o rendimento máximo. Tá bom? E além disso, né, o trabalho realizado no ciclo, isso vai ser o calor que recebeu da fonte quente menos o calor que jogou para a fonte fria, né? Que isso vai ser a área A daquele gráfico, que tem um formato mais ou menos assim, né? Deixa eu ver se eu desenho melhor.
O gráfico não tem uma cara meio assim, né? Um gráfico de pressão contra volume. Então essa áreazinha aqui é o trabalho realizado no ciclo. Se fizer 10 ciclos por segundo, então é essa quantidade multiplicada por 10. Vai ser o trabalho realizado por unidade de tempo. Pronto. De máquinas térmicas, né, acho que aqui já foi um resumo suficiente para resolver essa questão. Só para ficar um pouco mais palpável, né? Nessa animaçãozinha aqui, a gente pode fazer assim que nem fosse um diagramazinho experimental e deixar ele rodando. Pronto, então aqui é o início, é a primeira etapa. Deixa eu dar pausa. É a primeira etapa da expansão. Então entra aqui uma quantidade de calor, certo? E a temperatura aqui vai se manter constante, certo? E como está se expandindo, o gás realiza um trabalho. Esse verdinho aqui representa o gás, tá bom? Pronto, ele está expandindo. Aí agora é a parte da expansão adiabática. Então nessa parte da expansão adiabática não tem mais calor, ele continua realizando trabalho e o gás continua crescendo, porque ele realiza trabalho. Só que a temperatura agora vai abaixando. Certo? Agora ele vai entrar na compressão isotérmica. Então, nessa compressão isotérmica, a temperatura vai se manter constante. O trabalho agora é negativo, então o gás sofre trabalho, ele está sendo comprimido. E com essa compressão, ele joga calor aqui para a fonte fria. O negativo aqui é porque está jogando para a fonte fria. Nas nossas equações, a gente já está pensando ele positivo, tá bom? Pronto. E agora vai ser a compressão adiabática. Nessa compressão adiabática, novamente, o trabalho é negativo, então o gás sofre trabalho do meio externo, né? Alguma coisa vai ter que empurrar o pistão de volta para ele voltar para o início, tá bom? Não troca calor e a temperatura aumenta, né? Como eu havia indicado anteriormente, né? E aí tudo se repete, tá bom? E essa áreazinha aqui o tamanho dessa área vai ser o trabalho que é realizado no ciclo. Né? Que para os valores aqui dessa simulação, ele absorve aqui 1.722 joules, né? Mas o trabalho realizado pelo ciclo é só esses 344 joules, que dá 20% de eficiência, tá bom? Então é assim que funciona o diagrama, né, do ciclo de Carnot, tá bom? Bom, aproveitando o embalo, né, vale a pena a gente comentar sobre a primeira lei da termodinâmica. A gente já comentou sobre a segunda, né, sobre o ciclo de Carnot, rendimento, que é o suficiente para resolver essas questões B7 e B8, de C8. Mas dá para aproveitar o embalo e comentar sobre conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: num processo, numa transformação gasosa qualquer, o que ocorre? O gás pode, né? Pode trocar calor com o ambiente externo, né? Como a gente viu lá no diagrama lá de Carnot, né? Tem situações em que ele troca calor, tem situações que ele não troca, né? Então, no modo geral, ele pode trocar calor com o ambiente externo e também pode
trocar calor, pode realizar trabalho, né? Pode realizar ou sofrer trabalho do meio externo, né? E aí vale a gente se perguntar, né? E o balanço energético? Né? Como fica o balanço energético? Então a ideia é a seguinte. Imagina aqui o seu sistema gasoso. Ou sei lá. Imagina aqui seu sistema gasoso lá que opera lá na maquininha sei lá, que se expande. Enfim, imagine aqui o pistão. E esse pistão aqui vai ter... Ih, diacho. Tá, deixa eu desenhar melhor. Então, sei lá, imagine aqui o, o êmbolo lá, né? Com o pistão aqui, por exemplo. E aí, aqui dentro está o gás. Tá bom? Aqui dentro está o gás. Deixa eu tirar isso daqui. Então, aqui dentro está o gás. Né? E aqui é o êmbolo, né, que vai aumentar de volume. O pistão aqui que vai aumentar de volume, enfim. Pronto. E o que acontece? Numa transformação gasosa qualquer, esse gás pode, por exemplo, digamos, ele pode receber calor, né? Então a gente vai contar aqui. Ele pode, por exemplo, aqui receber uma quantidade de calor, né? E esse êmbolo pode se expandir, né? Então, numa segunda situação, após receber calor, digamos que após receber calor, esse gás expanda, por exemplo, e o êmbolo vem até aqui, né? Então aqui seria uma situação em que ele recebeu calor e se expandiu. Então, recebe calor, então a gente vai contar um Q positivo, e expande, né, o gás. Né, expande, o que significa isso? Que a gente tinha aqui um volume inicial, agora a gente tem um volume final, e esse tanto aqui é o ΔV, que é positivo, né? Que ele se expandiu, então o volume aumentou, né? Então o que acontece? Como o gás expande, né? O que acontece? O gás realiza trabalho. Então é o gás que empurra o êmbolo. Que esse êmbolo vai, sei lá, tá conectado numa engrenagem, alguma coisa assim, fazendo rodar o eixo de algum motor, enfim. Tá bom? Pronto. Então como que fica o balanço energético? Pronto. Então, esse gás realiza trabalho, significa que o trabalho que o gás realiza, a gente vai contar como positivo, tá bom? Então, de modo geral, tem dois jeitos de o gás trocar energia, certo? Que é o que eu comentei aqui. Ele pode trocar calor e pode trocar trabalho, tá bom? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Então, imaginemos
o gás preso. O que significa isso? Né? O êmbolo, o recipiente não possui um êmbolo móvel. Um êmbolo móvel. Por exemplo, uma panela de pressão que você tranque, né? Então, imagine a situação assim agora. Você tem aqui um recipiente com formato fixo, ele não vai expandir nada, tá bom? Imagine, lá dentro está seu gás. E imagine que você forneça calor, tá bom? Então ele está recebendo calor, por exemplo, da chama de um fogão. O que vai acontecer lá dentro? Né? Bom, essa pressão vai aumentar e essa temperatura vai aumentar, né? Então, ao receber calor, e estando num recipiente rígido, nada móvel, o que acontece? A pressão aumenta e a temperatura aumenta. Sei lá, imagina uma panela de pressão que o pinozinho está entupido, né? Você aumenta a temperatura, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, né? Ora, para onde foi essa energia na forma de calor? Né? O que acontece com a energia? Porque esse calor é energia. Então, receber calor significa que a energia está entrando. Só que agora ela não sai como realização de trabalho, né? Então, essa energia que entra na forma de calor, o que acontece? Lembre que a temperatura é a agitação das moléculas. Então, cada moléculazinha lá do gás, agora vai ter mais velocidade. Cada moléculazinha lá do gás vai ter uma velocidade maior, certo? Então, essa energia vai virar energia, né? O que ela vai causar? Ela vai causar o aumento da energia cinética das moléculas. Que a gente percebe isso como aumento da temperatura. Né? Porque a temperatura mede essa agitação das moléculas, que está associada à energia cinética das moléculas, tá bom? Então isso nos leva ao conceito de energia interna. Que em geral é denotado por uma letra U, certo? O que seria esse U? Seria a soma das energias de todas as moléculas, de todos os constituintes. Tá bom? E aí, essa energia interna, ela em geral, ela vai depender de fatores como o volume e como a temperatura, né? Então, de modo geral, esse U vai ser um U que vai depender do volume e da temperatura, né? Especialmente da temperatura, né? De modo que se aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Então, ele é dado um volume fixo. Se você aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Se você abaixa a temperatura, abaixa a energia interna e vice-versa, tá bom? Que isso dá para a gente entender usando
essa simulaçãozinha aqui do FET. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Esse FET aqui é um sitezinho de simulação, né? Qualquer um pode entrar e ficar brincando lá. Pronto. Então qual é a ideia? Imagine que você tem uma amostra aí gasosa, tá bom? Mas com volume fixo, né? Então aqui você tem, por exemplo, então aqui você tem, por exemplo, a temperatura e aqui você tem a pressão, tá bom? Se colocar aqui calor, né, com uma chama, por exemplo, então está fornecendo calor para a amostra gasosa, né? O que a gente percebe acontecendo? Olha lá a temperatura e a pressão, né? Então a gente percebe, como eu comentei agora há pouco, a temperatura aumenta e a pressão também aumenta, tá bom? E você percebe que as moléculas estão mais animadinhas, né? Elas estão mais rapidinhas. Então veja, o calor que foi fornecido, essa energia que foi fornecida, ela não desaparece, né? Ela não desaparece. Ela se manifesta como as moléculas tendo mais energia, tá bom? O que dá para ser vislumbrado aqui também. Então aqui você pode fazer um gráfico, tipo assim, um histograma, né, da distribuição de energia cinética, certo? Aqui tá bom? Ele meio que conta quantas moléculas tem aquele valor de energia cinética, tipo um histograma, tá bom? Então o que acontece? Se a pessoa fornece aqui calor, o que a gente percebe? Mais moléculas terá mais energia. Tá bom? Deixa eu aumentar o zoom aqui do gráfico. Se eu resfrio, eu vou ter mais moléculas com pouca energia e menos moléculas com muita energia. Percebe? Aí o histograma vai ficar apinhado na esquerda, porque eu vou ter muitas moléculas com pouca energia, certo? E pouquíssimas com muita energia, tá bom? Então, somando essas energias todas, temos a ideia lá da energia interna que a gente estava discutindo aqui no caderninho, tá bom? Ficou claro? Pronto. Então, com essa ideia da com essa ideia da, da energia interna, né, finalmente podemos explicar a primeira lei da termodinâmica, certo? Que a ideia é o seguinte: imagine imagine, sei lá, imagine ou sei lá, considere um processo em que a amostra, né, a gente está pensando no gás, mas pode ser qualquer tipo de material, recebe uma quantidade
de calor Q e realiza um trabalho T. Então, temos o seguinte: imagine que entrou uma quantidade de calor Q. Essa quantidade de calor Q pode ser usada para realizar o trabalho. Sei lá, imagine que entrou aqui 1000 joules. Agora imagine que o trabalho realizado seja só 600. O que acontece com os outros 400? Os outros 400 se manifesta como aumento da energia interna. Então esse ΔU aqui é a variação da energia interna. E esse T é o trabalho que o sistema realiza. Percebe? Todo o calor que entra ou vira trabalho realizado ou vira variação de energia interna. Tá bom? Então, isso daqui é uma manifestação da conservação de energia. Certo? Só que essa equaçãozinha, em geral, ela é escrita assim: a variação da energia interna é igual ao calor que é recebido menos o trabalho realizado, que o sistema realiza. Tá bom? E aí, novamente, esse Q a gente conta positivo quando recebe, a gente conta negativo quando perde calor. E esse T a gente conta positivo quando o sistema realiza trabalho. E a gente vai contar aqui negativo quando o sistema sofre trabalho. Que no caso do gás é o gás comprimir e realizar trabalho é o gás expandir. Certo? Então essa é a primeira lei da termodinâmica. E ela, por exemplo, a gente pode usá-la para entender lá no ciclo de Carnot. Lembra que tinha lá a expansão adiabática? Né? Então, na expansão adiabática, era aquele trechozinho lá do ciclo de Carnot. Deixa eu deixar só o diagrama PV. Né? Então, a expansão adiabática... Ops. Essa partezinha aqui é. Essa partezinha aqui é a expansão adiabática. Nessa parte aí, que é a expansão adiabática, o que acontece? O volume aumenta de um volume inicial até um volume final. Então, nessa expansão adiabática, o gás realiza trabalho. Essa área aqui seria o trabalho que o gás realiza. Tá bom? Mas, como que ele realiza trabalho se ele não está recebendo calor? Porque é adiabático, não troca calor. Né? Então, nessa partezinha aí do diagrama, né? Então, como funciona? Nessa partezinha aí,
Pronto. Então, a expansão adiabática é essa parte aqui. Essa partezinha aqui. É a expansão adiabática. E aí nela o calor trocado é zero. Porém, realiza esse trabalho aqui. Essa área vai ser o trabalho realizado. Tá bom? Então, ó, pela primeira lei, o que a gente tem? Que o tanto que a energia varia é o calor recebido menos o trabalho realizado. Tá bom? Nesse nosso caso, como é adiabático, esse Q vai valer zero, porque é adiabático. E esse trabalho realizado vai ser positivo. Tá bom? Então, a variação da energia interna é menos o trabalho realizado. Como esse trabalho é positivo, menos com mais, menos. A variação da energia interna é negativa. Então, o que ocorre? O gás perde energia interna realizando trabalho. Por isso que ele sai da isóterma de maior temperatura para a isoterma aqui de temperatura menor. Então, por isso que ele resfria. O gás expandindo sem trocar calor, ele resfria porque está convertendo energia interna em trabalho, tá bom? E claro, quando for a compressão adiabática vai acontecer o contrário, e aí ele aquece voltando para a situação anterior. Pronto, acho que com isso está bem fechadinha a discussão de transformações gasosas e primeira e segunda lei da termodinâmica, né? Só complementando, se o sistema, já que chegamos até aqui, né? Então só complementando, se o sistema é um gás ideal ou é composto, né, por um gás ideal monoatômico, que em geral que a gente trabalha no ensino médio, então essa energia interna vai ser 3 meios de N, o número de mols, RT, certo? Não depende do volume nesse caso, tá bom? Não depende do... Enfim, você pode usar o PV igual a nRT, e se você quiser substituir esse nRT por PV. Enfim, aí você pode, né, deixar em função da variável que você quiser. Mas o ponto que eu quero chamar é esse, aumentando a temperatura, aumenta a energia interna, tá bom? Se for um gás diatômico, aí esse U vai virar, se eu não me engano, é 5 meios de nRT, tá bom? Mas enfim, no ensino médio a gente acaba pensando só o monoatômico, que é esse 3 meios de nRT. Pronto. Então com isso, né, essa parte aí da teoria de transformações gasosas, máquinas térmicas, primeira e segunda lei da termodinâmica, está concluída, tá bom? Podemos agora, né, resolver as questões B7 e C8, né, como eu havia comentado. Então vamos lá. Então vamos lá. A questão B7 fala assim. Aqui tem o item D que é separado. Deixa eu pegá-lo também aqui. Porque lá no arquivo lá da prova tá um pedaço de um lado, um pedaço de outro. Um pedaço de uma página, um pedaço de outra. Pronto.
Questão B7 fala assim: a engenharia mecânica é a área da engenharia que trabalha com máquinas, motores, sistemas mecânicos e dispositivos. O engenheiro mecânico Nicolas Carnot conseguiu compreender qual o ciclo em que um motor térmico deveria trabalhar para que o rendimento seja máximo submetido a duas fontes, uma quente e uma fria, né? Aqui ele está falando do ciclo de Carnot, né? Que é o que a gente comentou mais acima, né? Esse saber ajudou os físicos a compreenderem genericamente a certos aspectos da dinâmica energética de toda a natureza, dando origem à segunda lei da termodinâmica, né? Como a gente comentou. Sobre o ciclo de Carnot e suas aplicações, determina a alternativa incorreta. Então, bora lá. Então, item A. Um motor térmico não pode ter rendimento de 100%, certo? Assim como o zero Kelvin não pode ser atingido, certo também, né? Então, essa alternativa ela está correta, né? Lembra, o máximo rendimento é o rendimento de Carnot, né? Que é aquele 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, né? Porém, essa T fria, ela vai ser sempre diferente de zero, porque é impossível atingir o zero Kelvin, tá bom? Logo, esse rendimento vai ser sempre menor que 1. Então, sempre é menor que 100%, né? B. O ciclo de Carnot possui duas transformações adiabáticas intercaladas por duas isotérmicas, certo? Né? A gente viu lá mais acima aqui na, na, na simulaçãozinha, né? A gente viu lá na simulação, né? Então, como funciona? Aqui uma situação A, uma situação B, uma situação C, uma situação D, né? Então, de A para B, a gente tem uma expansão isotérmica. A temperatura não muda, né? De B para C, temos uma expansão adiabática, sem troca de calor. De C para D, temos uma contração, uma compressão isotérmica, a temperatura não muda, né? E de D para A, temos uma outra compressão adiabática de novo. Tá bom? E aí ocorre exatamente isso, né? São duas transformações adiabáticas intercaladas por duas isotérmicas. Então aqui é isotérmica, né? E aqui é adiabática, e aqui é adiabática, tá bom? Então o item B também está certo. O ciclo de Carnot com fontes nas temperaturas de 100 graus Celsius e 400 graus Celsius possui um rendimento de 75%. Não, esse está incorreto, certo? Então deve ser o item C. E veja, vamos lá. Tomar água aqui. Então, ó, o rendimento é 1 menos o T frio, T quente, certo? Só que veja, nisso daqui, tanto a temperatura fria como a temperatura quente tem que estar em Kelvin, tá bom? Então, no nosso caso, temos uma T fria de 100 graus Celsius, que vai dar 100 mais 273, então isso aqui vai dar 373 Kelvin, né? E uma T quente de, como que era o item? 400 graus Celsius. Então isso daqui vai dar 400 mais 273. Então vai ficar 673 Kelvin, tá bom? Então veja, ela tá tipo uma pegadinha. O rendimento aqui é 1 menos 373
dividido por 673. Ora, para isso daqui ser 0,75, seria necessário que essa fração aqui fosse 0,25. Mas ela não é 0,25. Logo, isso daqui é diferente de 0,75, né? Então, aqui é tipo uma pegadinha. Porque, veja, se você pegasse os 100 graus Celsius e dividisse pelos 400, aí sim, daria 0,25, né? Mas aqui é 373 e 673, não vai dar isso, né? Por exemplo, 373 dividido para 673. Então, 0,0373. Já botei a vírgula, um zerinho imaginário aqui, né? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui é quase 700. E esse 3.000 lá vai é quase 4.000. Então, se eu pensasse assim, 4.000 para 700, né? Então, 40 para 7 seria 6. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 6, perdão. 7 vezes 5, 35. Então, acho que um 5 é um bom palpite, né? Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15, vai 1. 7 vezes 5, 35, com 1, 36. E 6 vezes 5, 30, com 3, 33. Então, vai sobrar aqui 5, deu emprestado 2. 12 menos 6, 6. Deu emprestado 6. 6 menos 3, 3. Então, veja, o primeiro algarismo aqui já é 5, né? Não é 2. Então, quando subtrair, isso daqui vai dar 0,1. Esse 1 menos 377 dividido por 673 é para dar aí 0,4 alguma coisa, né? Então, claramente esse item C está incorreto. Então, é o item C que a gente deve marcar. E o item D fala o seguinte: a fonte fria reduz o desperdício energético na medida em que mantém frio o gás na etapa de compressão, tá bom? Esse item D, vou até copiá-lo aqui para discutir melhor, né? Esse item D também está certo. Qual é a ideia? Reduzir o desperdício energético significa aumentar a eficiência, ou seja, aumentar o rendimento, né? Significa aumentar o rendimento. E veja, o rendimento é 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Então veja, quanto mais fria for a fonte fria, menor é essa temperatura fria. Quanto menor for a temperatura da fonte fria, menor será essa fração. Mas se eu pego 1 e estou subtraindo uma coisa menor, significa que toda essa subtração vai ser uma coisa maior. Então, moral da história, quanto mais fria for a fonte fria, maior é o rendimento e, obviamente, menor é o desperdício. Tá bom? Então, ter frio pequeno implica um rendimento maior, ou seja, menor desperdício energético, né? Também podemos ver isso na simulação lá do Carnot, né? Então, por exemplo, vou botar aqui, temos a temperatura fria 400 e a temperatura quente 500, tá bom? E com isso ele gera aqui um rendimento de 20%, né? O que ocorre?
Agora, deixa eu dar pausa. Então, o que acontece? Tá agora a expansão adiabática e agora vai vir a compressão isotérmica. Eu tô errando aqui a hora de dar pause. Ó, expansão isotérmica, expansão adiabática sem troca de calor e agora a compressão isotérmica. Então, nessa compressão isotérmica, o que acontece? Essa compressão isotérmica aqui, né? O trabalho é negativo. Então, o que acontece? O gás sofre trabalho, né? O gás sofre trabalho. Então, é o meio externo, é o pistão que está empurrando o gás. Isso é um desperdício de energia, pensando na eficiência da máquina, né? Quanto menos trabalho externo for feito sobre o gás, mais trabalho o gás terá feito sobre o ambiente externo, né? Porque o que acontece? Durante a expansão, o gás empurra o ambiente externo. Então você está recebendo o trabalho da máquina. Mas durante a contração, durante a compressão, o meio externo está devolvendo parte do trabalho que recebeu, né? E a ideia é que o sobra é o líquido, né? Agora veja, quanto menor for a temperatura da fonte fria, menor vai ser essa pressão e menos esforço, né, o gás requererá para ser comprimido, né? Então, isso vai causar menos desperdício, tá bom? Por exemplo, se eu voltar aqui para a simulação e no lugar desses 400 aqui, colocar, por exemplo, 200, ele não tá... Ah, pronto, agora ele aceitou 200. Ele não vai mostrar o rendimento não dessa vez? Não entendi. Era para ele ter mostrado o rendimento agora maior, né? Pronto, aqui. O rendimento agora foi de 60%, né? O rendimento agora foi de 60%. Então, quanto mais fria, né, quanto menor for a temperatura da fonte fria, mais vantajosa é a máquina e menos desperdício. Então, essa questão é o item C, né? Então, B7, item C. Então, a resposta é o item C, tá bom? Então, vamos ver lá no gabarito. B7, pronto aqui, B7, item C, tá bom? Bom, aproveitando, na prova de nível C, tem a questão, acho que C8, C9, C8, aqui, questão C8, que também é a mesma temática, então dá pra gente resolver logo, tá bom? Então vamos resolvê-la. Pronto.
Pronto, então aqui a questão C8, né, de nível C, que é o mesmo contexto. Engenharia mecânica é a área da engenharia que trabalha com máquinas, motores, sistemas e dispositivos mecânicos. O engenheiro mecânico Nicolas Carnot, procurando aumentar o rendimento de motores térmicos, desenvolveu um ciclo cuja generalização dos seus fundamentos colaborou para a descoberta da segunda lei da termodinâmica. Digamos que o motor térmico trabalhasse com uma fonte quente de 500 Kelvin e uma fonte fria de 300. Retirando 50 joules da fonte quente por ciclo na frequência de 40 Hz. Qual a potência útil máxima que esse motor poderia desenvolver? Tá bom? Então veja, quando pergunta pela potência útil máxima, a gente está considerando uma situação de máximo rendimento. E a situação de máximo rendimento é a situação do ciclo de Carnot. Então, vamos considerar o ciclo de Carnot, tá bom? Então, no ciclo de Carnot, o rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, né? Pronto. Então, vamos lá. No nosso caso, aqui seria o rendimento. Pronto. Então, no nosso caso, o T frio é os 300 Kelvin e o T quente é os 500. Então, jogando essa galera aqui dentro, o que a gente vai encontrar? Que o rendimento é 1 menos 300 Kelvin para 500 Kelvin. Tá bom? Kelvin, Kelvin cancela, né? 0, 0 cancela. Então, isso aqui vai ficar 5 quintos menos 3 quintos, que vai ser 2 quintos, que é 4 décimos, que é 40%. Então, o rendimento é de 4 décimos, que é igual a 40%. Pronto, então essa é a situação aqui de máximo rendimento, tá bom? O que significa isso? Significa que 40% do calor recebido da fonte quente é convertido em trabalho, mas isso ocorre de forma cíclica, né? Então isso ocorre em cada ciclo. Né? Porque lembra, o rendimento é você comparar o trabalho que a máquina realiza com o calor que ela recebe da fonte quente. Não é isso? Então, com isso daqui, a gente vai obter o quê? Que o trabalho que a máquina realiza é o rendimento vezes o calor da fonte quente. Só que o calor da fonte quente é esses 50 joules aqui, é o calor da fonte quente, né? Então, isso aqui vai ficar 4 décimos vezes os 50 joules, né? 4 vezes 5, 20. Então, em cada ciclo, a máquina realiza 20 joules de trabalho. Tá bom? O trabalho realizado é de 20 joules, só que isso daqui é em cada ciclo. Tá bom? Mas veja, a questão quer saber a potência da máquina. Tá bom? Então, essa potência é o quê? É a rapidez com que o trabalho é realizado, né? Então, isso aqui é a rapidez com que o trabalho é realizado.
Agora pense o seguinte, imagine que um ciclo demorasse 20 segundos, um segundo. Então seria 20 joules por segundo. Agora imagine que um ciclo fosse meio segundo. Então fosse 2 ciclos por segundo. Então esses 20 seria multiplicado por 2. Né? Então pensa assim, se fosse um ciclo por segundo, teríamos 20 joules por 1 segundo. Se fosse 2 ciclos por segundo, então em 1 segundo a gente teria 2 vezes esses 20 joules. Né? E assim vai. Se tivermos n ciclos por segundo, em 1 segundo teremos n vezes os 20 joules. E isso vai ser o valor da potência em 1 segundo. Né? Então, claramente, a potência está sendo o trabalho realizado em um ciclo vezes a frequência com que o ciclo ocorre. Né? Então, no nosso caso, esse trabalho é os 20 joules e essa frequência 40 Hz, tá bom? Então, os 20 joules e a frequência é os 40 Hz. Né? Lembra, o Hertz é 1 por segundo, então são 40 ciclos por segundo. Tá bom? 40 ciclos por segundo. Então, isso daqui vai ficar o seguinte, 4 vezes 2, 8, 800. Joules por segundo, watts. Então, a potência dessa máquina aí, máxima, seria de 800 watts. Né? É claro que isso é uma situação ideal. Né? No mundo real, você não atinge esse rendimento máximo. Sempre tem algum atrito, sempre tem alguma coisa, sei lá, um atritozinho no êmbolo, alguma coisa assim que não permite que você consiga todo aquele rendimento teórico possível. Então, item 8, né, questão 8, item C. Né? Vamos só conferir o gabarito lá agora. Gabarito, nível C. Questão 8, nível C. Item C. Então é isso daí. Obrigado e até a próxima.